Bolsonaro decidiu comprar briga com todos os governadores e colocar o eleitorado de cada governador contra de cada estado lá contra seu respectivo governador. Como ele está fazendo isso? Ele veio a público dizer, olha, eu retiro os impostos ou baixo os impostos federais que incidem sobre o combustível, desde que os governadores reduzam ou zerem o ICMS tributado sobre os combustíveis. O combustível ele é tributado por meio de substituição tributária. É a Petrobras que repassa todo o ICMS para os governos estaduais, no caso dos combustíveis. De modo que está lá o preço do combustível na bomba, lá, 4 e tanto, né? E aí é calculado, cada estado tem um valor diferente, cada estado define lá o ICMS que ele tributa o combustível. Por exemplo, o combustível no Rio de Janeiro é mais caro do que o combustível em São Paulo por conta disso. Na fronteira, é curioso, na fronteira, todo mundo que vai passar, está indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, que vai passar, procura abastecer nos últimos postos de São Paulo para poder ter um combustível pago mais barato para circular um tempo no Rio de Janeiro. E aí a receita de cada estado, a receita estadual, reporta o preço na bomba à Petrobras, e a Petrobras recolhe de acordo com o preço na bomba. Ora, isso faz com que o varejo não tenha incentivo para reduzir o preço, e faz com que as próprias receitas estaduais não tenham incentivo para reportar o preço quando ele é reduzido na bomba. Tá? Então, nesse aspecto, é nesse aspecto que Bolsonaro está chamando a atenção, que as receitas estaduais não seguem, elas vão sempre tentar reportar o preço mais alto, tá? Ou vão reportar efetivamente o preço mais alto. Só que os governadores não querem isso, né? Porque está todo mundo sufocado, os estados estão quebrados, tem muita coisa envolvida nisso, irresponsabilidade financeira, irresponsabilidade gerencial, anos aí que se passaram com aumento de gastos sem controle, mas o fato é que nenhum governador de estado quer abrir mão de receita, como o próprio Bolsonaro não quer abrir mão de receita. Pelo contrário, Paulo Guedes vira e mexe, fala em criar um novo imposto como a CPMF. Ele dá um outro nome, mas ele tem tentado, tem insistido nisso. Ele só não foi adiante com isso por conta de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, toda vez que esse assunto aparece, Rodrigo Maia diz em público, nem vi para cá porque vai ser sumariamente rejeitado, sumariamente derrotado. Ele, Rodrigo Maia, não pautaria isso para votação. Mas o fato é que, ao falar o que ele falou, o que Bolsonaro acabou de fazer? Ele acabou de dizer para os eleitorados de cada estado, não, é uma discussão complexa, essa discussão tributária, o ICMS é complexo, a maneira que ele é tributado, como ele é arrecadado, mas o fato é que alguns formadores de opinião em cada estado olham para os governadores estaduais e dizem, olha, o governo federal está fazendo uma proposta que beneficiará o consumidor, de redução do preço do combustível por meio da redução dos impostos e um imposto estadual que está na sua mão, governador. E essa informação começa a circular no estado. E aí começa aquele zum no estado dizendo, olha, o Bolsonaro quer abaixar o preço do combustível, reduzindo o imposto, mas o governador do nosso estado não quer. Então, por isso, o preço fica nesse nível. Mais uma briga, quer dizer, Bolsonaro vem comprando o tempo inteiro inúmeras brigas. O que ele chama atenção, tem uma coisa que ele chama atenção que os governadores estaduais, governadores de estado não fazem, porque é isso, todo mundo quer arrecadar mais, está todo mundo sufocado, tem gastos, déficit, folha de pagamento, previdência, investimentos, N coisas que os governadores estaduais ou precisam honrar, porque são gastos obrigatórios, ou querem fazer investimentos, gastos discricionários, enfim, querem mostrar serviço, atender a população. E aí, por outro lado, a população está dizendo, esses caras estão querendo arrecadar mais para roubar mais. Né? Olha como é complexo. Então, quando o Bolsonaro diz isso, está dizendo, olha, os governadores não reportam a variação do preço de combustível, porque, obviamente, se houver uma queda na bomba e a Receita Estadual reportar para a Petrobras um preço mais baixo, a tributação percentual do ICMS é a mesma, mas a arrecadação em números absolutos, em valores absolutos, será menor. E aí o governador diz, eu não quero isso. E aí fica, olha, o preço foi esse, o preço foi esse.
Enfim, eu estou revelando para você como funciona o sistema. O sistema funciona desse jeito. Aqueles que estão tocando as máquinas públicas do Estado, e repito, o próprio Bolsonaro, ninguém pode se dar ao luxo hoje de abrir mão de nenhuma receita. E o que o Bolsonaro propôs, e eu acho que aí propôs de uma maneira claramente demagógica, claramente para emparedar os governadores, foi isso. Baixem o ICMS, arrecadem menos, que eu também vou arrecadar mais. Ora. Os governadores vão dizer para o Bolsonaro, os governadores estão muito irritados. E o Bolsonaro, você quer reduzir o preço do combustível? Baixa você. Você que baixa o preço do combustível. Eu não estou aqui entrando no mérito da política que o governo adotou com relação ao preço dos combustíveis da Petrobras. O que os países, a maioria dos países do mundo, eles fazem é ter um imposto federal sobre o preço do combustível, eles seguem os preços internacionais, sim, do petróleo, só que como eles variam para que o consumidor não seja afetado pela variação, os governos nos outros países, a maioria, adotam um imposto, que esse imposto é móvel, imposto federal, ele é móvel. Então, quando o preço internacional do petróleo sobe, o imposto cai. Quando o preço cai, o imposto sobe, e aí o preço do combustível fica estabilizado, não fica variando o tempo inteiro. No Brasil, a gente não consegue fazer isso. Esse imposto seria a CID, mas a gente não conseguiu um consenso para tornar o imposto um imposto flexível, digamos assim. Um imposto que varie para manter estável o preço dos combustíveis no Brasil. Então, é o problema que nós estamos vivendo. Vocês estão vendo essa discussão nos jornais. Entre na internet, coloque lá ICMS, governadores, preço de combustível, é o debate que está ocorrendo agora. E é isso, né? Mais uma briga comprada por Bolsonaro. Não sabemos, o Bolsonaro tem essa coisa, né? Isso vem lá de trás, isso é uma característica de personalidade dele. O cérebro dele está todo ligado, pensando somente em conflitos. O tempo inteiro ele primeiro compra um conflito, às vezes ele se dá muito mal e recua em função do conflito. Ora, eu particularmente não entendo qual a vantagem de um presidente da República criar um problema desse com os governadores. É claro que cada governador pode ler de uma maneira diferente. Um governador pode ficar mais irritado, o outro pode dizer, não, isso aí é do jogo, isso não tem repercussão nenhuma no meu estado, eu tiro isso de letra, é só ficar quieto. Mas o fato é este. O fato é que não é bom essa discussão pública para os governadores. E já teve nota em jornal, ora vazada, ora explícita, dos governadores dizendo, olha, estamos insatisfeitos com esse emparedamento. Né? Então, estamos numa federação. Né? Um país que não tem estados não tem esse problema. Mas no Brasil existem estados. E o que é uma federação? Uma federação é um ente, tem o ente federado, o governo estadual, que ele tem autonomia política, o governante daquele ente, daquela área ali geográfica é eleito, autonomia política, tem autonomia financeira, então ele arrecada, ele tem impostos próprios, ele tem gastos próprios ali do Estado, tem autonomia burocrática, funcionários de carreira daquele Estado, que inclusive não podem ser transferidos para outro Estado ou para o governo federal, e tem autonomia legislativa, autonomia jurídica. Cada Estado tem sua Assembleia Legislativa e dentro do que a Constituição permite, cada Estado vota ali um conjunto de regras, um conjunto de decisões que variam de Estado para Estado. Tem países, no caso que a gente sempre lembra e menciona dos Estados Unidos, que a autonomia dos estados é maior, mas mesmo nos Estados Unidos é uma certa idealização. A autonomia dos estados é maior, mas tudo tem limite, né? Tem coisa que não dá para fazer. E aí tem a Suprema Corte dos Estados Unidos até se pronuncia e é chamada a se pronunciar com frequência sobre isso. Então, existem limites para aquilo que os estados podem fazer. O que nós estamos vendo é uma coisa que eu sempre chamo a atenção, é a limitação do poder central do país por conta dos entes federados, das entidades federadas, dos estados, dos governos estaduais. A proposta de Bolsonaro, essa proposta de redução de impostos, eu não estou aqui discutindo se é boa ou se é ruim, não é isso, mas ela não tem chance de caminhar porque os governadores não querem.
E é isso que tende a acontecer. O Congresso, o Senado é a Casa Legislativa, só os países que são federações, que têm estados autônomos, têm Senado Federal realmente com poder. A Grã-Bretanha tem a Câmara dos Lordes, mas não tem poder. Né? Então, a Argentina tem Senado com poder, Brasil, Estados Unidos. Então, esses países grandes têm o Senado Federal, o México, esses países grandes, o Senado representa os estados. E um assunto desse vai bater, obviamente, com muita força no Senado. Mais uma derrota de Bolsonaro à vista.